Patrick, pessoal, vocês todos conhecem, aqui no programa eu falo sempre sobre isso, na minha coluna no Globo já escrevi bastante, a minha opinião sobre o Bolsonaro, sobre a personalidade dele, sobre a candidatura dele é conhecida. Também é conhecida a minha análise de que considero muito difícil que ele venha a ser o presidente da República. Mas é uma candidatura consolidada, um player real que precisa ser levado a sério. Eventos circenses como esse do DEM, do Rodrigo Maia e do ACM Neto, impõem a candidatura do Jair Bolsonaro. Jogam a favor da candidatura do Jair Bolsonaro. À medida em que bagunçam a ideia de centro, né? O Bolsonaro, fale o que quiser dele, eu já fiz aqui análise do discurso dele várias vezes, mas ele tem um discurso coerente. Ele sustenta o mesmo discurso desde sempre. Ele não muda as suas opiniões. A guinada liberal é curiosa do Bolsonaro, porque representa, ele jamais havia falado sobre isso, sobre economia. O que existe de concreto são os votos dele no parlamento. Nesse caso, o histórico dele, já falei aqui, a Vera lembrou agora, é um histórico estatizante. Mas ele jamais havia falado sobre economia publicamente. Quando ele começa a falar, e nós concordamos precariamente, ele começa a falar com um discurso liberal. Ainda que primário, mas um discurso liberal. Coerente, portanto. E coerência conta pontos em eleição. Não sei se o Bolsonaro será capaz de sustentar os seus 20%, mas no cenário que se apresenta aí, com dificuldades de candidaturas unificadas, a depender do número de candidatos que se lancem pelo que se chama de centro, talvez 15% bastem para colocar o sujeito no segundo turno. E a maneira resiliente como a candidatura do Bolsonaro se mantém, até há pouco, o único a pautar o debate público sobre segurança pública, é uma coisa espantosa. Uma das saídas perigosas para se discutir o fenômeno Jair Bolsonaro é chamá-lo de extrema-direita. Porque é superficial se a gente considerar o ambiente político do Brasil. É uma questão lógica. Daí porque a comparação com a França, que o Madureira fez, me parece insuficiente. Na França, você tem uma direita histórica, sólida, consolidada. Nessa última eleição, a vencida pelo Macron, foi representada pelo François Fillon. Era o candidato da direita, do centro-direita, vá lá. Num lugar onde você, num ambiente político em que existe uma direita, aí sim é possível existir a extrema-direita. É um aspecto lógico. No Brasil, não existe direita organizada. Eu desafio alguém a me mostrar direita organizada no Brasil. Não tem. Estão todos disputando o discurso da esquerda. Como é que o Jair Bolsonaro, ocupando esse espaço à direita, vira imediatamente extrema-direita, se a direita não existe? Andreas, eu acho que esse discurso não tem nenhum... Esse discurso, só para concluir, esse discurso não tem impacto na realidade. O Bolsonaro veio, a candidatura do Bolsonaro vem para ocupar um espaço, inclusive de centro-direita, que estava associado ao PSDB nas últimas eleições, o PSDB que é um partido de centro-esquerda, por falta de opções. As pessoas votavam no Aécio Neves, no Geraldo Alckmin, no José Serra, contra o PT. A partir do momento em que surge um candidato de direita, de verdade, ele encontra o seu eleitor, ele rouba o eleitor que estava ali por acomodação. Essa me parece ser a questão real, e não essa derivada de extrema-direita que estigmatiza um eleitor.